Bom, gente, agora a gente tá fazendo o Red Tour. Essa aqui é a região das Chaminés de Fada, ou Fairy Chimneys. O guia explicou que é chamada assim porque tinha um francês que ia nos lugares fazer descrição dos lugares por meio de desenhos, né? E fotos, né? E ele escreveu sobre esse lugar depois de desenhar pro rei, que era um lugar em que parecia chaminé, se você olhar, parece uma chaminé. E as pessoas saíam de pequenas portas com velas, né? E isso dava um aspecto de fairy tale, de conto de fadas. Então, por isso que foi chamado assim. É bem bonito. E ele explicou que tem algumas dessas chaminés são postas de pessoas até hoje, assim, e outras são do governo. E aí, se você tem uma dessa, mas não tem um herdeiro, vira do governo, automaticamente. Uma coisa legal que o guia também explicou é que Capadócia não é uma cidade. Eu sabia que eu estava indo para Goreme ver os balões, mas eu não imaginava que uma cidade chamada Capadócia não existia. Mas ele existe, e Capadócia vem de um significado antigo, né? Está associado a terra dos cavalos bonitos, né? Então a Capadócia era um lugar onde eles tinham muitos cavalos e cavalos bonitos, fortes, e ficou conhecido como Capadócia por isso. Mas a Capadócia é uma região, né? Que tem Goreme, tem outros lugares também. Qual é o nome da cidade? Aqui a gente está em Uxissar. Uxissar, isso aí. E outras cidades que têm, se não me engano, mais de 25 mil metros quadrados de extensão, mas alguns lugares, algumas cidades têm mais densidade de monumentos e de coisas legais para fazer, então a gente chama essas regiões de Capadócia, mas isso é muito maior. E, novamente, Capadócia não existe como cidade, é a região. Gente, aqui é dentro de uma das chaminés, que dá pra entrar. Olha isso. Ai, tá difícil, né? Eu com medo de cair. Olha só que bonitinho. É minúsculo. Tem que ficar agachado aqui. Olha isso. É muito difícil. Aqui ele consegue ficar encostando ali, pelo menos. Apertado. Úmido também. A vista aqui, que linda. Né? A gente tá agora no Museu Aberto de Goreme. E é basicamente várias igrejas e dining rooms da antiguidade. Esse lugar em específico era um lugar feito para os cristãos se esconderem dos romanos, porque naquela época os cristãos eram perseguidos. E depois que eles pararam de ser perseguidos, esse lugar permaneceu assim, da forma que está, e foi preservado até hoje. E a gente vai só mostrar aqui ao redor, mas a gente não pode filmar dentro dos lugares, acho que só tem um lugar que a gente pode filmar, né? Que é o... Qual que é? O dining room de Sandálias. Sandals. Não, é o de baixo, Sandals. Sandals Dining. E, enfim, muito bonito. Tem muita história aqui, então acho que eu tô passando brevemente, sem passar por muitos detalhes. E é isso aí, é muito bonito também tirar foto aqui onde pode, claro. Dá uma geral. Essa primeira igreja é a Snake Church, foi apontada como uma das melhores. Ali é a Black, né? Black Church, essa é cobrada 6 euros para entrar, porque ela é a mais preservada. Aliás, é Dark Church. E ela é chamada assim porque é uma das poucas que foi quase inteiramente preservada por estar no escuro, entre muitas aspas, e aí ficou aí sem depredação. Tem uma história por trás disso também. Você quer contar? Para ser bem breve, tem uma rixa histórica entre Grécia e Império Otomano, que hoje é a Turquia. E pós Primeira Guerra Mundial, a Turquia, aliás, o Império Otomano, ele foi unificado como Turquia depois da Primeira Guerra, em que a Turquia, o antigo Império Otomano, se aliou à Alemanha. Aí eles perderam, o país se estruturou. É um cara chamado Kemal, que governava a Turquia na época, fez alguns acordos lá com a Grécia, depois de uma guerra de alguns anos. E eles reunificaram povos que eram todos vivendo na Grécia e gregos vivendo aqui na Turquia. E aí eles não eram exatamente cristãos na época, e houve uma depredação meio massiva em algumas igrejas. Uma das exceções foi essa aí, da Black Church, que por
né? Dark Church. Dark Church, que por estar no escuro e escondida, foi preservada. Aí, hoje em dia ela é paga, né? A gente tá dentro do museu que é pago para entrar. Aí dentro desse museu você tem que pagar mais para ver aquela ali. Faremos isso? Não, faremos isso. Exatamente. A gente vai lá para Flip Flop Sandals, ou Sandals, que é de graça. Mas o lugar é bem bonito. É fácil, quando você é bonito assim, ficar bem no vídeo, né? Vamos lá. E a gente queria comentar também o clima, que é bem esquisito aqui. Ah, importante. Eu tô toda coberta, agora tá ficando um pouquinho mais quente, mas é bem esquisito, tá bem sol e ao mesmo tempo tá frio em alguns lugares, na sombra é bastante frio, tem que usar blusa. Então fica a dica aqui, pra você que tá vindo, ó, 16 graus com a sensação térmica de 15. É mentira. É mentira, não faz nenhum sentido isso. Tá muito quente. Tá muito quente. Então venha com uma regata por baixo, eu tô com uma blusa de manga curta e uma blusa, porque você não sabe o que você pode enfrentar. A gente tá vindo aqui no comecinho de maio. É. Então é isso. Parece que a gente tá num deserto, é bem confuso mesmo. É bem árido aqui. O clima, eu tô com a garganta muito seca. Eu tenho a impressão que eu tô num deserto mesmo. Essa é a percepção de clima. Muito seco. E é frio e calor ao mesmo tempo. Bate um vento e a gente tem que pôr agasalho. Ah, ok. Cara, só steak em outro lugar, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Vou lembrar de você. Mas tá bom. Vamos lá pra Sandals? Eu ia ignorar. Bom, vamos. Ó, pessoal, esse aqui é o único pedaço do museu que a gente pode tirar foto. É um dining room. Então, imagina que o pessoal comia ali, ó. É Sandals, é a dining room de Sandals. Aí a gente vai agora na Church, Sandals. Só que dentro dela também não pode tirar foto. Mas a gente pode filmar em tour. O afresco. Dá pra ver, né? Deixa eu dar um zoomzinho. Óbvio, tem essa depredação que o Maia tinha comentado. Que é o ódio aos cristãos, né? Olha só vandalizam o Rosto de Cristo, né? Eles vandalizam o Rosto de Cristo. E todos os afrescos lá embaixo, com exceção de 2 ou 3, têm esse problema. Então você vê todos os afrescos mais ou menos preservados ali, antigos, obviamente, mas preservados, aí do nada tem um buraco no Rosto de Cristo. Bem cristofóbico. E aqui é a Church, ó. O pessoal tá subindo. E ali a gente não pode filmar, mas a ideia é um pouco da mesma. Ó, a paisagem aqui. Isso a gente pode filmar. O céu tá bem azul e é bem bonito. E aí a gente vai entrar aí. As cerâmicas feitas aqui na Capadócia. Esse aqui é um decanter de vinho, pelo que ele explicou. Tudo feito à mão, ele colorido com pigmentos naturais. Muito lindo. Wet hands. Wet your hands 2 times. Your hands. Where you from? Sri Lanka. Sri Lanka. Very nice. And did you live in Holland? London. London? Yes. Most people there I say know from Sri Lanka, they live in Holland. But England is not far. And you are from? You're from? California. Yeah, Nihonjin. US, but family from Bangladesh. US, which part from US? New York City. And you also? Italy. Italy. Which part from Italy? Milano. Milano. Town of the fashion. It's very famous for fashion. Yeah, I've been 2 times in Milano, Maranello. I was at the Ferrari company, and I was in Roma, I was in Venezia. But my favorite is Sardinia. A small island, small village life. Check that closest to that. Yeah, Milano, Venezia, Roma is 2 big cities for me, too cosmopolitan. No. Está aqui no penúltimo ponto da excursão. E mais uma vez a gente chega à conclusão de que a Europa ou é pedra, ou é igreja, ou é os dois. Em Ursala a gente viu os dois, né? Um bom exemplo de igreja na pedra. Dentro da pedra. Dentro da pedra, importante. Mas igreja de pedra. Aqui você tem as pedras. Que é o Vale da Imaginação, por quê?
porque o Vale de Pedras tem formatos que a nossa imaginação dita, né? Então, por exemplo, ali a gente vê um camelo, ou então, se você vê da parte da frente, parece uma galinha, ou então uma pomba, sei lá, ou um pinguim. Daquele outro lado tem dois pássaros se beijando ali, ó. Papa? Onde? Aonde? Esse aqui é do frente, em cima da van. Ah, tá. Um pato. Esse é um pato. Enfim, assim, a sua imaginação é o que dita. Tem um cavalo ali. Olha a mão. A mão é legal. É o mais parecido. Esse aqui dos vários dedos saindo da terra. E tem os cogumelos também, que eu achei bem parecido. Acharam também? Bem bacana. Bom, agora nessa parte da excursão a gente tá no Montes Chimneys, que é a chaminé dos monges. A explicação do nome dessa região é porque veio um cara que estava cansado da vida e da guerra e dos problemas para se exilar na Capadócia e ele veio para essa região. E essas chaminés em específico, elas são um pouquinho diferentes da Fairy Chimney porque ela tem uma estrutura ali em cima que ela é um pouco mais dura que a base e que por isso nem o vento, nem a chuva, nem nada conseguiu erodir ainda. Mas o que ela faz é ela vai afundando a base, de modo que uma hora a base acaba. Só que essas estruturas elas continuam se formando. Vocês conseguem ver ali naquela direção, elas estão nascendo por meio desse mesmo processo de erosão. Então, agora a gente entrou numa das chaminés, só para vocês verem como é. Legal, né? Gente, então aqui uma rápida descrição dos doces aqui da Capadócia. A gente entrou numa confeitaria, um café 24 horas, bem bonito, que a gente tinha passado antes de ir pro restaurante comer. E a gente ficou aguando, né, as comidinhas pareciam muito bonitas. Aqui já foi um pouco mais caro. No total, a conta deu R$100 quase, convertendo. Só essas três coisas, né? Então esse aqui é o pistache green, que é um bolo com pistache, chocolate, abaklava. A gente vai provar daqui e vai provar de tambor. E essa aqui chama madeleine, que parece um bolo de chocolate com creme quente. Então a gente vai provar aqui e dar a nossa opinião. A gente comeu a baklava, realmente muito boa. Diferente daqui do Brasil, essa aqui tinha muito pistache, então é diferente, pra quem gosta vai ser melhor ainda. Depois a gente foi pra torta, a torta é gostosa, mas eu achei bem o que você encontraria no Brasil com facilidade. Agora a gente vai pra marlene, que é o bolo que eles colocam pra esquentar no forno e ele vem derretido. Aí tem esse aspecto aqui, ó. É mole a massa e o creme é mole também, né? Primeira impressão, são finas camadas de bolo de chocolate mesmo. Não tem textura de bolacha, é massa. E entre as camadas esse creme branco parece um chocolate branco derretido. Muito bom, mas eu ainda prefiro a baklava nesse primeiro momento. Aqui é a árvore do Evil Eye, que tá sobre o Vale dos Pigeons, o Pigeon Valleys. Bem bonito. A gente tá na cidade subterrânea de Derinkill, se eu não me engano, né? E agora a gente vai entrar. Aqui as pessoas ficavam para se proteger mesmo. Tinha conexão dentro das casas, não de todas, mas de algumas. E quando as pessoas estavam em perigo, elas ficavam por meses aqui, semanas, meses, né? No máximo um ano. Então, a população dessa cidade era de 300 mil pessoas que ficavam aqui. Se eu não entendi errado. Olha, tem que ficar bem agachado, ó. Já falamos. A conexão entre as casas. Ai, meu Deus. Ali é a sala de cinema. Sala de cinema, pessoal. Mentira. Claro que não. Vamos pra sala de jogos. Sala de jogos. Cuidado que O guia também comentou que viviam alguns animais aqui. O mínimo possível, porque eles se assustam, então eles poderiam fazer muito barulho e meio que denunciar que as pessoas estavam aqui se escondendo. Cara, o que é isso? Olha, a gente é meio alto, né? Eu tenho 1,77. E o Maia tem 1,92, né? Quase 1,93. Ai.
Bom, a gente tá agora no que seria o lugar onde eles armazenavam comida, pelo que eu entendi. Que é um local mais frio, por conta desses buracos aqui, que trazem mais ventilação. E... Ó, tem outro buraco. E essa técnica também dita como seria a arquitetura, né? Porque conforme você vai cavando, você vai gerando sedimentos e sujeira. E por isso eles fazem quartos abaixo do quarto onde você tá. Galera, agora a gente tá na igreja da cidade subterrânea. E essas manchas de preto, porque eles usavam umas velas de cera de uma planta que não consumia muito oxigênio. Ó, e nesse espaço aqui ficava o padre deles. Aqui é uma igreja católica. E tem uma cruz. Acho que não vai dar pra ter 1 milhão de pessoas. Tem uma cruz bem aqui. Aqui só pra vocês terem uma noção. Eu não sei se essa escada era assim, né? Tão bonitinha. Acho que é, né? Ou foi feito pra turista. Aí. Bem pequeno, assim. Poucas pessoas não precisam agachar aqui pra passar. E é um labirinto mesmo. Caraca. Deixa eu filmar o Maia passando aqui. Ele tá bravo. Deve ter 1,20 m de altura. É muito pequeno? Vixe. Vou passar rápido. Mano, é muito baixo. 1 metro. 1 metro no máximo. Não é inclusivo esse passeio aqui, tá? Não é inclusive? Não é inclusivo, não é politicamente inclusivo, não. Não é diverso, não. Meu Deus. Vai de cócoras, né? Jesus! Caralho, velho. O Neymar não anda aqui, não. Eu tô completamente agachada aqui. Meu Deus, meu joelho. Não é inclusivo esse passeio aqui. Não é Não inclusive? é inclusivo, não é politicamente inclusivo, não. Meu Deus. Ai, minha perna. Ai, minha perna. Olha aqui, já tá aqui. Ai, minha joelho. That would be a big problem. There's somebody taller, yes. Yes. He's taller. Yeah, no, he's doing great. Yeah, he's doing great. Ok, aqui nessa parte eles produziam vinho devido a uma questão religiosa, né? Do cristianismo e também vinagre para conservar os alimentos. Aqui é a conexão para as casas, da onde inclusive eles coletavam as uvas para produzir o vinho que eu comentei. Ó, Lília tá pé em pé, mas vamos ver como por aqui. Bem embaixo, bem embaixo. Novamente, o Neymar não consegue fazer esse percurso aqui, tá? O LCA dele não ia permitir Meu você Deus. ficar com o joelho bem baixo. Ai, minha cabeça. Depois eu meço exatamente a altura disso, mas eu calculo 1,10, 1,20. Mas tem uma curiosidade legal. Isso é feito estrategicamente. As pessoas, obviamente, não tinham 1,20 m de altura, tinham mais do que isso. Só que isso nivelava o jogo. Imagina os romanos vindo aqui atrás dos cristãos. E aí, se eles tivessem 1000 soldados contra 50, ia ter que passar em linha, né? Um por vez. E aí, como no filme de 300, eles conseguiram enfrentar um número muito maior de soldados, mesmo em desvantagem numérica. Quase que eu caio, gente, perdão. Tem mais, tem mais. Céu. Ai. Puta merda. Tudo queimando. Mas que isso, velho? Vamos ver como tá o Maia, gente.
Tira foto disso. Aqui é o banheiro. Eles jogavam todos os cocô aqui. E quando ficava cheio, eles queimavam. E ele era uma chaminé. Ó, eu tinha comentado que esse solo ele é macio, né? Mas só para vocês terem uma ideia, você consegue escavar isso com a mão. Então, por isso foi possível construir cidades subterrâneas inteiras. Bom, a gente está na Catedral de Semig, fica uns 30 minutos da cidade subterrânea que a gente passou. E aqui a gente vai mostrar depois por fora, mas a gente está dentro de uma montanha e os espaços são muito maiores, porque aqui já abrigava mais pessoas. A gente está numa cozinha, tem umas marcas em preto, assim como a gente tinha lá no outro edifício, são marcas residuais de queima de comida, nesse caso, porque essa é a cozinha. Então olha o tamanho. Então esses caras construíram isso aqui 200, 300 depois de Cristo e a gente faz planilha de Excel, parabéns. E ali é uma chaminé. Olha lá. Que vista. Agora eu acho que dá pra ver que a gente tá dentro de uma montanha. Dentro do Ilara Valley. Ali eu acho que é um cemitério. Aqui, um monastério. Tem vários espacinhos pequenos aqui. E eu acho que isso aqui é pra entrar a luz. É um segundo andar também. Só não sei por onde entra. E o Maia vai demonstrar pra gente. Que é também um pouquinho baixo o pé direito aqui. Já vi filmes de terror demais. Ai meu Deus do céu, tô ouvindo alguém falar. Deixa lá. Ai meu Deus. Olha lá, é um segundo andar, porque tem gente ali. Aqui, ó. Vamos entrar então. Aí, como eu falei, aqui é um segundo andar. Esperando o pessoal dar uma licença para eu poder passar. Tem gente que acha que porque pagou, o espaço é só dele, né? Fica só ocupando todos os lugares possíveis. Aqui tem uma escadinha que eu não tinha visto, ó. Mas tá bem erodida. Aqui tá bloqueado. Que não pode mais acessar. Tá à vista de novo. Mais uma parte do monastério. Estamos ao lado do Oda. Ou quarto, né? Na verdade ele chamou de living room. Tudo queimado. A gente tá no Oratório Kitchen. E essa aqui é a sopa de cebola. Veio com um pãozinho feito na hora. Tá bem quentinho essa linha. Vou experimentar. Nossa, muito bom. Eu tô comendo uma cebola pura, assim, só que cozida. Bem gostoso. Provem. Flavor? Ah, não. A gente pediu aqui pidê, que é aquela esfirra que tem no Brasil também, né? Mas obviamente tradicional aqui. Essa primeira é curiosa porque eles têm 9 sabores de esfirras, né? Vou chamar assim, de pidê. E essa aí é a versão all, porque eles misturam todos os flavors, né? Todos os sabores de ingredientes. Aí a gente tem outro tipo de pidê, que é de carne, né? A gente tinha pedido só um, mas ele entendeu 2. Fazer o quê? Veio 2 porções aqui. Ravioli? Mante. É um ravioli recheado de carne, com molho de tomate e iogurte. É bem tradicional da Turquia. E essa salada veio de cortesia. Exato. E a gente tinha comido uma sopa de cebola e 2 sucos aqui de laranja de limonada, que é muito bom. Aí preços. Isso aqui são 330. Acho que agora não vou ver. É 300, na faixa de 300 liras. Cada prato aqui custa mais ou menos 300 liras. Dá o E quê? dá 45 reais 50 cada reais, um. É. Então nessa mesa aqui tem uns 200 reais de comida.